minutos, a gente continua nesse assunto, Paulo, porque o Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou mais de 6 mil vistos de estudantes somente neste ano. Muitos brasileiros estão entre os afetados e os principais motivos incluem erros em formulários, falta de comprovação de vínculos com o Brasil e inconsistências durante a entrevista consular. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a advogada especializada em imigração, Renata Castro. Oi, Renata, boa noite, obrigada pela sua participação. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de esclarecer os ouvintes e os que nos assistem a respeito desse tema. Vamos começar então explicando quais são os erros mais comuns cometidos pelos brasileiros quando fazem a solicitação do visto de estudante. Sem sombra de dúvidas, o erro mais comum dos solicitantes do visto de estudante é chegar nos Estados Unidos e instituir uma empresa, abrir uma organização, uma pessoa jurídica, né? Pode ser qualquer estrutura empresarial. E por que que isso é um erro tão grave? Portadores do visto de estudante não podem trabalhar nos Estados Unidos ou ter nenhuma atuação ativa em geração de renda enquanto não obtiverem uma autorização de trabalho. Isso é uma violação direta e inequívoca do status de estudante. Então, esse, sem sombra de dúvida, é um dos motivos principais que o governo americano cancela vistos de turista. E logo em segundo, a gente vê com muita frequência violações criminais, que vão desde dirigir embriagado a problemas de cunho doméstico, né? Disputas domésticas, de violência doméstica, que envolvem a polícia e que podem sim levar à suspensão ou revogação do visto de estudante. Quando se fala em comprovação de vínculos, primeiro, boa noite, Renata, prazer te receber aqui. Quando se fala em comprovação de vínculos com o Brasil, por que é tão importante deixar isso muito claro para a aprovação e consistência do visto? Uma das coisas que, para quem está nos assistindo e até para vocês, que já passaram por uma entrevista de visto, é algo completamente aleatório. Às vezes você chega no consulado americano munido de documentos e o agente nem olha para você, nem olha os documentos, mas o ônus da prova é seu. O que quer dizer isso? Se você está buscando um visto de estudante, você tem a obrigação de mostrar ao governo americano que o seu objetivo é único e exclusivamente vir para os Estados Unidos, estudar, cumprir com aquele curso acadêmico e, ao final, retornar ao seu país de origem, ou melhor dizendo, sair dos Estados Unidos. Então, se você não tem elos com o Brasil, para quem reside no Brasil, fica difícil para o governo estabelecer que essa pessoa terá, de fato, a intenção ou a propensão a voltar para o Brasil ao final do curso de estudo. Então, é por isso que é tão importante demonstrar os vínculos. E para aqueles que não têm, principalmente jovens pesquisadores que vêm estudar com uma bolsa de estudo, é importante mostrar as perspectivas de trabalho após a conclusão do curso. Então, se a pessoa vai para os Estados Unidos fazer um mestrado ou um doutorado ou aprender inglês, quais são as suas perspectivas profissionais no Brasil ao final do curso, e isso vai ser analisado como elos que te seguram ao Brasil. E eu queria saber, doutora, como escolher a categoria de visto correta para estudar nos Estados Unidos? Essa é uma excelente pergunta. Quem vem estudar nos Estados Unidos, na maioria das vezes, pode escolher entre duas categorias. A categoria F1, que é para cursos de cunho acadêmico, desde o estudo do inglês até um pós-doutorado, ou a categoria M1, que é para aqueles que querem buscar um estudo profissionalizante. Geralmente, a escola que está credenciada a emitir o documento I-20, que é essencial na petição do seu visto de estudante, é quem vai direcionar na classificação do curso. Mas, sem sombra de dúvidas, mais do que escolher a categoria do visto, é essencial que você demonstre, né, ou que você discuta com a escola as limitações que o curso de estudo que você está buscando apresentarão após a obtenção do visto. Renata, eu lembro, a primeira vez que fui tirar o visto americano, um dos conselhos que me deram é não responda nada além do que te perguntaram e observe o seu comportamento desde a hora de a entrada no consulado americano. Isso ficou tão gravado na minha cabeça e tem tanto tempo que eu fiz isso que até hoje eu não me esqueço disso.
O que pode ser feito para tornar uma entrevista consular nos Estados Unidos, nos consulados americanos, mais segura e mais convincente? Esse conselho que te deram vale ouro, tá? Porque eu brinco que o americano ele gosta muito do embate. Quando parece que eles têm um treinamento em sentir o cheiro da pessoa que está apreensiva, não porque ela tem algo a esconder, mas porque aquilo para eles é um indício. Esses agentes têm em média de 2 a 3 minutos para conduzir aquela entrevista na totalidade. Eles chegam a fazer 120 entrevistas até as 2 da tarde, ou seja, o tempo hábil para analisar a documentação é muito curto. Então, mais do que essencial, firmeza nas respostas. E eu que represento milhares de brasileiros buscando residir nos Estados Unidos legalmente, quando eles passam por uma entrevista no consulado, a minha dica é sempre a mesma: seja o menos brasileiro possível. Como assim? Respostas objetivas, diretas e até com uma pitadinha de empáfia, para mostrar que você de fato tem convicção nas suas apresentações ao agente consular. Tá indo estudar por quê? Resposta imediata. O que que me garante que você não vai ficar lá? Uma resposta contundente. Nada de muitos rodeios. E quando a gente brinca, seja o menos brasileiro possível, é porque a gente brasileiro gosta de um enredo, gosta de uma história, gosta de desenvolver um elo de amizade. E aquele agente, ele não tá ali para ser seu amigo, ele tá ali para cumprir com a agenda de entrevistas dele. E só de olhar para você, ele já tomou, ele já fez uma conclusão. Então, seu trabalho é ou justificar a conclusão positiva dele, que vai emitir o visto, ou reverter aquela conclusão negativa e ajudá-lo a tomar uma decisão de emitir o seu visto de estudante ali durante a sua entrevista. Esse aumento das negativas nos últimos tempos e também revogações, eles indicam aí uma política migratória mais rigorosa, principalmente a partir agora do governo Donald Trump? Sem sombra de dúvidas, brasileiros nos Estados Unidos têm sido, desde 2008, que foi quando o então presidente Obama literalmente abriu as portas dos vistos. O Brasil, entre 2008 e 2012, uma economia que estava florescendo, né, com um número cada vez maior de indivíduos formados com nível superior, que geralmente indica um aumento de ganhos, né, um aumento de patrimônio. E também uma economia nos Estados Unidos estava muito ruim. Então, de 2008 para cá, o Brasil vem despontando entre os 5 países com o maior número de vistos de estudante e vistos de turista emitidos. Esse governo atual, quando Trump entrou em 2016, já havia uma redução nos vistos emitidos para brasileiros. Então, não é surpresa que o governo tenha aplicado políticas mais restritivas. Mas eu não tenho dúvidas que, mesmo assim, o Brasil continuará sendo um dos 5 países do mundo com o maior número de vistos de estudantes emitidos, desde que brasileiros entendam as regras do jogo e apresentem evidências para ajudar esse agente consular a emitir as decisões favoráveis para esses brasileiros que visam estudar nos Estados Unidos. Eu tenho um tempo curtinho para a tua resposta, mas eu não posso deixar de perguntar isso. Alguém teve o visto negado, quer tentar novamente, o que ele deve fazer? Sem sombra de dúvidas, comparecer munido de evidências financeiras. O governo americano, como bom capitalista que é, quer provas de que você veio para os Estados Unidos estudar, não vai trabalhar e que tem o interesse de voltar para o Brasil ao final. E a única coisa que prova isso é dinheiro. Dinheiro no banco, oferta de trabalho, qualquer evidência que mostre que você tem um interesse pecuniário, ou seja, financeiro, de voltar para o Brasil ou de sair dos Estados Unidos ao fim do seu curso.